Meus irmãos, eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus, que a graça bendita dele continue reinando sobre as nossas vidas aqui neste local. Aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham à distância, também os cumprimentamos, que a bendita graça do Senhor também seja com esses queridos irmãos que foram impossibilitados de estar presente conosco aqui na noite deste dia. Como foi anunciado, meus irmãos, a continuação da exposição da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos lá na cidade de Filipo, a carta aos Filipenses. Então, por gentileza, abram aí a Bíblia de vocês, ainda que nós teremos aqui a projeção, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, hoje, dos versículos 3 até o versículo 11 apenas. Uma carta cheia de ternura, de um coração grato por tudo que o Senhor Deus tem feito. Todos acharam? Diz assim a bendita palavra do nosso Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, nós temos um hino muito querido do nosso hinário, o hinário Novo Cântico, que a letra do hino diz assim: graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus, graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Hino de número 62, a primeira estrofe. Meus irmãos, alguém disse que a vida fica mais leve quando a gente agradece mais do que nós pedimos a Deus. E eu concordo, porque me parece que é isso mesmo. Gratidão é um belíssimo filtro no nosso coração. Um coração grato é um coração cheio de alegria. Essa carta é a carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos da cidade de Filipe, porque ele não pode ir lá. E nós louvamos a Deus pelas prisões do apóstolo Paulo, porque por causa das prisões do apóstolo Paulo, nós temos cartas belíssimas que ele escreveu e que servem de instrução para as igrejas espalhadas em todas as épocas. Chegou às nossas mãos esta carta, que é uma carta da prisão. A primeira prisão do apóstolo Paulo na cidade de Roma. Ele não pode visitar os irmãos na cidade de Filipe, cidade cuja ele plantou esta igreja, então ele escreve uma carta. E essa carta é uma carta pastoral, não é uma carta de repreensão do apóstolo Paulo. Ele não está nervoso com
com desvios teológicos daqueles irmãos, muito pelo contrário, é uma carta da alegria do coração do apóstolo Paulo, é uma carta de gratidão, é uma carta que ele escreve sabendo que aquela igreja, por mais distante que possa estar dele, por causa da prisão que ele enfrenta, é uma igreja muito amorosa com ele, uma igreja muito generosa com ele. Então ele escreve, e depois que ele fez uma amorosa saudação, foi o último sermão quando aqui estivemos, versículo 1 e 2, ele faz uma saudação cheia de ternura. Agora ele vai expressar a sua gratidão a esses irmãos, dizendo que sente muita alegria, pasmem vocês, por orar por eles. Paulo aqui vai fazer esta apresentação de gratidão, porque ele tem uma oportunidade dada por Deus de orar por aqueles irmãos tão amáveis no coração dele. E meus irmãos, a oração é assim mesmo. Eu sei que nós estamos vivendo numa época, nós os brasileiros, temos dificuldade de orar. Nós estamos muito ocupados para orar. Temos muito mais tempo para ficar navegando nas mídias sociais do que tirar um tempo para orar. Talvez seja necessário a gente perder a nossa liberdade, ser restringido, quiçá que não ser colocado numa prisão, para a gente então valorizar a nossa vida de oração. Alguém já disse que é um privilégio maior você orar numa cova cheia de leões do que não orar tendo a sua liberdade. E a oração desconhece fronteiras mesmo, desconhece limites geográficos, não tem barreiras éticas ou culturais. Você pode orar onde você estiver, você pode orar em todo tempo, sem cessar, e me parece que era a vida do apóstolo Paulo. Se você der uma olhada aí no versículo 3, por gentileza, olhe o que ele diz. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Aqui é uma apresentação, ou então uma amostra do apóstolo Paulo para os irmãos, o que ele estava fazendo lá na prisão. Aquela prisão para ele era uma oportunidade dele ter uma vida mais próxima do Senhor Deus, e ele quer deixar isso claro, que ele tem uma memória cheia de gratidão por causa daqueles irmãos. Ele diz aí, eu tenho recordações, e essas recordações eu trago no meu coração cheio de gratidão. Meus irmãos, eu sei que existem recordações que ferem o nosso coração, que não vale a pena nem você recordar, nem trazer a memória, porque provocam grandes dores. Talvez haja alguém aqui que possa saber o que é isso. Você começar a pensar em coisas que aconteceu com você, que você viveu, e você trazer isso à sua mente, isso vai te machucar, isso não vai trazer coisa boa, não vai provocar no seu coração gratidão. No entanto, quando o apóstolo Paulo lembra desses irmãos da cidade de Filipe, e eu já disse aqui qual era o contexto daquela cidade, era uma cidade colonizada pelos romanos, não tinha liberdade religiosa, os cristãos daquela cidade estavam sendo perseguidos. Vocês devem lembrar quando Paulo esteve lá naquela cidade, o que é que aconteceu com ele, a luta que foi, a dificuldade, o cerceamento da liberdade. Contudo, o apóstolo Paulo diz para esses irmãos: o meu peito está cheio de doçura quando eu me recordo de vocês, apesar das aflições. Que versículo, hein, meus irmãos? Ele dá graças a Deus por tudo. Talvez esse por tudo aqui pode incluir até as varadas que ele tomou lá. Houve progresso para o evangelho por conta daquilo. O apóstolo Paulo está aqui, meus irmãos, tão satisfeito, mas tão satisfeito com esses irmãos, que quando ele ora, preste atenção nesse detalhe, a alma dele é inundada desta gratidão. E a gratidão aqui não é um sentimento apenas humano, é uma atitude que você busca no transcendente, no espiritual, esse enchimento de gozo no teu coração. Olha o que ele diz no versículo 4, ele diz assim: fazendo sempre
com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Que pastor que tem prazer em orar, a satisfação dele é quando ele intercede pelos irmãos. Eu sei que é dever nosso interceder uns para os outros, mas às vezes, você sabe do que eu vou dizer aqui, a gente está tão cansado, a gente está tão ansioso, correndo atrás de outras coisas, que a gente já vai até ora, porque é dever nosso orar, mas a gente faz aquela oração pesada, aquela oração que não dá nem vontade de orar. Fala assim, eu vou orar, Senhor, porque eu tenho que orar, porque ai de mim se eu não orar. Não, o apóstolo Paulo não, ele ora com alegria. Eu não sei quantos de vocês aqui já experimentaram esta alegria na oração, o prazer de falar com Deus, e não é falar sobre você não é falar sobre a sua família não, ainda que isso tudo é importante, é falar sobre a igreja, sobre os irmãos. Que atitude do apóstolo Paulo, meus irmãos. E ele faz isso continuamente, vocês perceberam? O que está no coração dele é esse sentimento. Esses irmãos, quando lembram de mim, ou quando eles lembraram de mim, eles me assistiram nas minhas necessidades. Se você já leu toda essa carta, é uma cartinha pequenininha, você deve lembrar do que está escrito lá no capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz o capítulo 4 de Filipenses, versículo 18. Paulo já havia dito assim, nós vamos chegar lá. Filipenses 4, 18. Muito bem. Isso aí é ele falando. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Paulo lembra da generosidade desses irmãos, de assistir ele na necessidade. Quando ele lembra disso, então agora o apóstolo Paulo lembra desses irmãos em oração. Epafrodito, meus irmãos, é um companheiro do apóstolo Paulo. Talvez aqui um nome para quem quer colocar no filho aí, você está buscando um nome, quando você tiver o seu filho, eu sugiro aí esse nome, Epafrodito. É um servo de Deus, meus irmãos, um servo do Senhor Deus. Então, ele faz aqui esta oração intensa, abrangente. Vocês viram aí que Paulo orava, dizendo ele aqui, eu não oro por alguns irmãos aí, eu oro por todos vocês, eu não esqueço nenhum de vocês em minha oração. Meus irmãos, como que a igreja brasileira está precisando de líderes que tenham essa atitude, que pensam na igreja com gratidão no coração e intercede ao Senhor Deus, que clama a Deus pela vida espiritual, pela vida amorosa da igreja, e ora de verdade, e ora com alegria. Analisando esse texto aqui, eu falei, Senhor, como eu preciso ser esse líder, de amar as ovelhas que o Senhor comprou com teu próprio sangue, e orar de verdade, Senhor, a Ti no particular, porque se você percebeu aí, voltando para o versículo 3 de Filipenses capítulo 1, ele fala no particular, ele diz assim, dou graças ao meu Deus. Ele mostra essa intimidade que ele tem com Deus, e que ele ora ao Senhor Deus no privado, no particular, pela vida da igreja. E agora, a partir do versículo 5, meus irmãos, até o versículo 8, ele vai continuar expressando a sua gratidão, cheio de entusiasmo. Ele não perde o ânimo. Lembrando que Paulo está preso, meus irmãos. Ele está limitado. Quem está livre são os irmãos lá na cidade de Filipe. Paulo não. Ele poderia escrever com o coração amargurado, reclamando que ele foi injustiçado, que ele está lá preso sem motivo. Muito pelo contrário, ele está na cadeia feliz por aqueles irmãos. E olha o que ele diz aí no versículo 5, meus irmãos. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus irmãos, que igreja é esta? Que irmãos são esses aqui? Pela cooperação no Evangelho, o que Paulo está dizendo é que ele sabe que foi Deus que conduziu eles naquela cidade. Paulo, Silas, possivelmente Timóteo, possivelmente tinha outros, Lucas estava presente,
E foi Deus mesmo que conduziu, e foi Deus que abriu o coração de Lídia, quando ela estava lá naquela reunião de oração. Vocês devem lembrar disso. É Deus quem abre o coração. Mas, meus irmãos, a igreja tem que fazer alguma coisa. A igreja participa na pregação do Evangelho. É Deus que abre o coração, mas Paulo teve que falar. E assim até hoje. Deus é soberano em salvar, em abrir o coração, mas você tem que pregar, você tem que falar. É Deus quem levanta os obreiros, mas é a igreja que os sustenta. É a igreja que supre as necessidades. A igreja deve ser missionária, meus irmãos, e não somente fazer missão. Ontem à noite e hoje pela manhã nós demos um suporte aqui a uns queridos irmãos missionários que saíram do estado de São Paulo, estão indo para o Vale de Jequitinhonha, aqui no estado de Minas Gerais. Irmãos que se dispõem à obra missionária, que deixa os afazeres para trás, corre os riscos da viagem, das estradas, dos improvisos, e Deus nos deu alegria aqui de presenciar um pouco o contato com esses irmãos, nós que tanto oramos pedindo ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, a igreja tem que se mover nessa ação missionária, e Paulo aqui está dizendo que ele está grato porque essa igreja é uma igreja que coopera no Evangelho. Quando a igreja tornou-se cooperadora no Evangelho, meus irmãos? A gente poderia fazer essa pergunta para o apóstolo Paulo, mas ele responde aí no versículo 5. Dá uma olhadinha aí no finalzinho do versículo 5. Desde o primeiro dia até agora, ou seja, até aquele momento que Paulo está preso, que ele recebeu informação daqueles irmãos, é uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja que não retrocedeu, que tem o seu pastor preso, limitado, mas é uma igreja atuante, vibrante na obra missionária. Que coisa, hein? A igreja tem que se envolver mesmo. A igreja tem que ser, ela não pode apenas fazer. Isso é característica da igreja de Cristo. Por isso, olha o versículo 6 do capítulo 1. Olha, aqui está o coração desta passagem que eu li para você aqui. Aqui, se você quiser entender qual é a grande ideia do texto que eu li, do versículo 3 a 11, é aqui no versículo 6. Ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que convicção do apóstolo Paulo, meus irmãos. E se vocês conhecem o contexto aqui, as viagens do apóstolo Paulo, nenhuma delas foram viagens tranquilas. Ele saía para pregar o evangelho e o imprevisto acontecia, a perseguição vinha e ele corria risco de morte. Contudo, ele tem convicção de que aquilo era uma boa obra. A convicção que ele tem aqui desses irmãos é de que eles estão seguros, sim, pelo Senhor Deus. A salvação deles está garantida, é o que ele diz aí, meus irmãos. Paulo diz assim: eu estou plenamente certo, ou seja, não há um resquício de dúvida. Pleno aqui é pleno mesmo, é totalmente certo. Não é uma questão de possibilidade hipotética. Não. O que o Senhor Jesus fez na cruz não tornou possível a salvação para aqueles irmãos, tornou certa para eles. E isso é para nós assim até hoje. Às vezes as pessoas pensam: não, o que Jesus fez na cruz tornou possível, e aí então você vai lá, vá que você consiga ser salvo. Meus irmãos, não. O que Cristo fez na cruz tornou certa a salvação. Por quê, meus irmãos? Porque é Deus que é o agente da salvação. Não foram aqueles irmãos que decidiram se salvar. Aliás, foi Deus que conduziu os missionários lá para aquela cidade, porque haviam eleitos naquela cidade para serem alcançados pela pregação do Evangelho. E assim que eles ouviram, a fé brotou no coração deles, porque a fé vem por ouvir da pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Foi isso que Paulo escreveu aos romanos,
quando ele fala da perseverança final dos crentes, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nenhuma tribulação, nem morte, nem perseguição, nada. Romanos capítulo 8, versículo 26 em diante, deixa eu só ler esse texto, eu sei que vocês conhecem, mas só para refrescar a memória de vocês. Paulo diz assim, Romanos 8, 26, eu vou ler até alguns versículos aí. Ele diz, também o Espírito, e o Espírito ali é o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Paulo está mostrando a fraqueza do homem que tem que orar, mas essa oração é assistida por alguém muito poderoso, porque nós não sabemos orar. E o versículo 27, ele continua. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Santos aqui já foi explicado, os separados, os alcançados para serem santos na presença do Deus Santo. Versículo 28. Sabemos, e sabemos mesmo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Prestar atenção, daqueles que são chamados, meus irmãos, tem que ser chamado. Ninguém é intruso no reino de Deus, na igreja de Cristo, tem que ser chamado. Ninguém decide entrar na igreja de Cristo se não for chamado. E aí então, quando Ele te chama, você se rende e você diz, eu aceito, eu quero, eu vou. Ou você diz que não quer e não vem. Mas há um chamado especial, que Ele rende o teu coração, que Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele te traz com laço de amor para a presença dEle. Por isso, meus irmãos, Deus é o agente da nossa salvação. Paulo está dizendo aí, volta aí para Filipenses 1:6. Que texto fantástico esse daqui, e consola o nosso coração. Aqui é uma doutrina muito querida nossa, que somos de tradição reformada, a doutrina da perseverança dos santos, ou a doutrina da perseverança de Deus, porque Paulo diz assim, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Talvez o que está na mente do apóstolo Paulo é a ação desse Deus Criador, que quando não havia nada, a terra era sem forma e vazia, e Deus começou uma boa obra. Que coisa maravilhosa, porque tudo que Deus criou, Ele viu que era bom e muito bom. Então, meus irmãos, a missão, guarda isso no teu coração, é de Deus. A missão não é da igreja, a missão não é dos apóstolos, a missão é de Deus, do início até o fim. A nossa salvação é algo que é realizado por nós e em nós. É algo que vem de fora e nos alcança, não é algo que sai do nosso coração para buscar alguma coisa externa. O mesmo Deus que começou essa boa obra, diz o apóstolo Paulo, Ele vai completar. Completar até quando? Diz ele aí, até o dia de Cristo, dia com letra maiúscula, meus irmãos, uma ação escatológica, que a igreja tanto aguarda e tanto espera. Vocês prestaram atenção? Versículo 6, Paulo diz que a obra de Deus é iniciada, é Ele que inicia, a obra é continuada, porque Deus não desiste, e a obra é finalizada, é completada. Mas aí vem o versículo 7. O versículo 7, Paulo diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois
todos sois participantes da graça comigo, todos, ou seja, uma igreja frutífera, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja envolvente, uma igreja que todos trabalham, que todos se envolvem com esta missão. Meus irmãos, como nós estamos precisando de igrejas assim hoje. Às vezes a igreja até se envolve, mas se envolve 50%, e às vezes deixa outras 50% para a liderança da igreja. Mas, meus irmãos, isso aí, e se a liderança for presa? A igreja acaba? Pensa no Brasil se levantar uma perseguição para a liderança cristã, que eu penso que não está longe disso, e começar a prender os pastores. O que vai ser da igreja? Meu Deus do céu, o pastor foi preso, nem lá mais vou. E você vai ficar trancado em casa, choramingando? Meus irmãos, o evangelho não está algemado. O obreiro fica algemado, mas o evangelho não. O obreiro pode até morrer, mas a boa obra não. A obra do Espírito Santo é o fruto que desenvolve no meio deles. Por isso, versículo 8, acompanhe aí comigo. O apóstolo Paulo vai manifestar o seu afetuoso sentimento por esses irmãos. Ele diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando o sentimento do apóstolo Paulo. Ele expressa aqui um sentimento tão amoroso. Ele está dizendo: o que eu vou dizer para vocês, eu abrogo Deus como testemunha. Ele poderia chamar outras pessoas, podia falar: olha, Epafrodito, diga lá que eu estou com saudade dos irmãos. Mas ele escreve na sua carta para dizer: olha, Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. Meus irmãos, o que é saudade? Aqui saudade não é apenas um sentimento humano, não é aquele sentimento melancólico, né, que às vezes você fica... Não, meus irmãos, aqui é um sentimento que mostra o quanto alguém é importante para nós. É você sentir tanta falta dessa pessoa, é você querer estar perto dessa pessoa. E Paulo está dizendo: eu abrogo a Deus como testemunha que eu sinto falta de vocês. Um sentimento forte com o sentimento de Cristo. Prestar atenção, por isso que não é um sentimento humano, não é apenas o coração do apóstolo Paulo sentindo saudade apenas por sentir, mas aqui é um sentimento de amor de Cristo, um amor com o amor de Cristo. Vocês lembram que uma vez o Senhor Jesus disse assim, João capítulo 13, versículos 34 e 35, o apóstolo registrando as palavras do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma coisa, meus irmãos, é você exercitar esse amor quando você está perto, você está vendo, está tendo um relacionamento. Mas e quando o irmão está longe? E quando você não tem acesso àquele irmão? Que tipo de sentimento você expressa ou você tem? Talvez aqui está uma prova se você é salvo ou não, se você é de Cristo ou não, se você sente saudade do teu irmão, um do outro. Às vezes a gente fala assim: Deus me livre, ainda bem que está para lá. Meus irmãos, os versículos de 9 a 11, para nós concluirmos aqui, é uma oração cheia de fervor. Vocês perceberam que essa parte aqui é uma oração do apóstolo Paulo. Ele escreve isso. Olha o versículo 9 comigo. Ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Preste atenção no detalhe aqui, que
o apóstolo Paulo está convicto de que aquela igreja é uma igreja amorosa, e ele também diz que ele sente saudade, ele também ama aqueles irmãos, e ele diz que Deus é testemunha disso. Mas agora ele vai dizer para os meus irmãos: apesar de eu saber que vocês são amorosos, que vocês amam uns aos outros aí, mas eu vou dizer para vocês a oração que eu fiz a Deus. Eu também fiz esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais. Meus irmãos, se vocês conhecem o contexto aqui, esta igreja era uma igreja pobre. É uma região da Macedônia, que é uma colônia de aposentados que moravam nessa cidade, a colônia romana, gente sem muito recurso. Paulo poderia aproveitar aqui, se fosse contemporâneo, influenciado pela teologia da prosperidade, orar, dizer o seguinte: sabe qual foi a oração que eu fiz a Deus para vocês? Eu pedi prosperidade para vocês, eu pedi que o Senhor Deus abra as janelas dos céus e derrama chuvas de bênçãos sem medida sobre vocês. Ou talvez Paulo poderia dizer o seguinte: olha, sabe qual foi a oração que eu fiz por vocês? Eu sei que vocês aí estão sofrendo perseguição, não têm liberdade, eu pedi ao Senhor Deus que afrouxe a perseguição e dê liberdade para vocês. Não, meus irmãos. Paulo disse: você quer saber qual foi a oração que eu fiz? É que vocês continuem amando, 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 amando mais e mais. Meus irmãos, eu penso que não há barreiras para o crescimento do amor. Um amor em pleno conhecimento, não um sentimento humano, não um amor platônico, um amor de paixão, nada disso. É um amor de conhecimento, é um amor de decisão, é um amor de obediência, é um amor cheio de conhecimento. O conhecimento é uma das evidências do crescimento do cristão, não tenha dúvida disso. Ele diz lá: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Quando Paulo escreve aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 10, ele disse assim para aqueles irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 10, falando para aqueles irmãos, uma igreja também amorosa: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo sabe que o pleno conhecimento de Deus é como você andar de bicicleta. Não sei quantos aqui sabem andar de bicicleta. Quem nunca andou de bicicleta, aprenda a andar. Vocês vão entender o que eu vou falar. Você montou na bicicleta e pedalou. Então, está indo. É progresso, é para frente. Você não pode parar. Por que você não pode parar? Porque parar não é porque você vai parar. Se você parar, você sabe que a tendência é cair. Então você tem que continuar pedalando. Esse é o sentimento do apóstolo Paulo para esses irmãos. Vocês não podem chegar a um ponto de dizer: eu já tenho conhecimento, eu não preciso aprender mais. Você conhece gente assim, que tem igreja, que tem oportunidade de estudar a Bíblia, o estudo bíblico, e aí a pessoa fala: não, eu já tenho conhecimento aqui, não preciso ir lá não preciso aprender mais não, porque eu já tenho um conhecimento base, um conhecimento... Meus irmãos, Satanás é um conhecedor profundo de teologia. Como ele se vale em cima de crentes que têm conhecimentos rasos? Como que ele engana com facilidade? O Senhor Jesus uma vez disse que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Devemos ouvir o que o apóstolo Paulo diz aqui a esses irmãos. Eu faço essa oração por vocês, que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento. Ainda em Filipenses capítulo 2, veja o que Paulo diz. Colossenses 2, 2, ele diz assim: capítulo 2, versículo 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza
da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Mas aí no versículo 3, Paulo diz assim, Colossenses 2:3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, meus irmãos, é impossível você ter um amor que aumente cada vez mais em pleno conhecimento, se não for por Cristo. Então, é mais de Cristo você tem que ter, como diz um hino nosso aí. Porque o amor, ou para que esse amor, meus irmãos? Versículo 10 e versículo 11 responde, e nós caminhamos para o final aqui. Paulo diz assim, Filipenses 1:10, volta lá. Se eu tenho que amar, Paulo, e crescer nesse amor, ok, mas para quê? Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Presta atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Já aqui no primeiro capítulo, Paulo já está falando para esses irmãos a seriedade que é da vida cristã. A vida cristã aqui não é um parque de diversão. Nós estamos aqui aguardando a manifestação gloriosa do Senhor da igreja que está por vir. E quando Ele vier, você precisa estar crescendo neste amor, neste pleno conhecimento, para vocês discernir as coisas, para você saber o que é que está acontecendo, para você não ficar assustado com os rumores que vêm acontecendo de guerras, de sinais que estão se cumprindo, e você ficar ouvindo os alarmistas de última hora, os profetas da internet sobre o fim do mundo. Por isso Paulo diz, vocês precisam de conhecimento, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Porque no dia de Cristo, Ele vai sondar o teu coração, e você vai ter que prestar conta a Ele. Então, queridos irmãos da igreja de Filipe, eu parabenizo o amor de vocês, mas eu oro para que esse amor aumente mais e mais no pleno conhecimento. Aqui, meus irmãos, é uma esperança escatológica. Viver hoje, como se Cristo fosse voltar hoje ainda. Nós estamos vivendo numa semana que terminou intensa, de vidas sendo ceifadas, acidente que tiram vidas de jovens que se aventuram em alguns lugares e acidentalmente perdem a vida, e por aí vai, meus irmãos. O que é isso? Meus irmãos, a morte é um alerta para a vida. A morte grita com um megafone de que nós precisamos exercitar amor mais e mais uns pelos outros. A morte grita nos nossos ouvidos que nós precisamos ter pleno conhecimento para aprovardes as coisas excelentes. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a morte é uma realidade. Essa semana tive o triste sentimento de participar do sepultamento de uma querida irmã nossa que já congregou aqui com a gente um tempo. Um acidente fatal, jovem, 23 anos. Estava a trabalho junto com o seu esposo. E de repente uma fatalidade. Ninguém esperava. Talvez eles estavam certos de que aquela viagem seria uma viagem como qualquer outra viagem. Eles saíram, estava certo de que ia chegar no destino. Mas no meio do caminho, alguma coisa aconteceu. Meus irmãos, nós sabemos que isso é uma realidade. Então, pare e pense o quanto de temperatura de amor há no teu coração, o quanto você precisa esquentar o teu coração com ternura, com sentimentos fraternos, porque senão daqui a pouco não dá mais tempo. E depois que morre, meus irmãos, não adianta falar nenhuma palavra de amor, porque ninguém ouve. O morto não ouve, o morto não vê nada, o morto não sente cheiro de flores. Então, se você puder, dê flores enquanto dá tempo, abraça enquanto dá tempo, converse enquanto dá tempo. Por isso, versículo 11, a nossa esperança é escatológica mesmo. Versículo 11, o apóstolo Paulo diz, cheios do fruto de justiça,
o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Parece até que ele está terminando a carta. Nós sabemos, como bons presbiterianos confessionais, a primeira pergunta do nosso catecismo é: qual é o fim supremo do homem aqui na terra? O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Meus irmãos, é isso que Paulo está fazendo com esses irmãos. Ele ora a Deus para que isso seja uma verdade. Parece até que Paulo era reformado, né? Fazendo um anacronismo aqui. Mas é porque Paulo sabia que a nossa finalidade aqui nesse mundo é viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Prestar atenção, não é louvor pelo apóstolo, não é louvor pela denominação, é louvor a Deus, que é Senhor do apóstolo, que é Senhor da igreja. E eu concluo, meus irmãos, fazendo algumas perguntas aqui, como sempre. Estamos aqui na noite deste dia, louvando e adorando o Senhor Deus. Crianças estão aqui, eu olho para as crianças aqui prestando atenção, olhando. Eu fico imaginando o que é que as crianças entendem. Eu confio no poder do Espírito Santo que fala no coração das nossas crianças. Meus irmãos, o que isso aqui tem a ver com a gente aqui hoje? Nós que estamos aqui. Que somos a igreja de Cristo, nas mesmas pisadas daqueles irmãos lá no primeiro século na cidade de Filipo. É como se o apóstolo Paulo tivesse escrito essa carta para nós. Na verdade, foi isso mesmo, a carta escrita para Filipo, mas não só para Filipos, era para ser circulada. E ela chegou nas nossas mãos. Vocês prestaram atenção, meus irmãos, o quanto é importante ter um coração agradecido? O quanto é importante você saber que, independente das circunstâncias que você está ou que você vive, é necessário você ter um coração grato a Deus? Talvez você possa me dizer: pastor, mas é difícil. Eu sei que é, mas é um exercício de aprendizado. Você tem que aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Nós vamos ver isso aqui para frente. Então é uma busca de conhecimento para você não ser uma pessoa murmuradora, uma pessoa que desiste com muita facilidade, porque nós sabemos que vivemos num mundo mau, num mundo de injustiças. Mas temos um Deus Todo-Poderoso. Então, quem sabe na noite deste dia, você que está aqui, eu não sei o quanto o teu coração é um coração agradecido. Você tem agradecido ao Senhor Deus? Como nós sempre temos coragem de cantar, né? Por tudo que tens feito, e a gente vai cantando, que a gente agradece. Será que agradece mesmo, meus irmãos? E mais, ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida do outro, na vida dos irmãos, na vida da igreja. Meus irmãos, como nós estamos precisando, aqui talvez é uma palavra para a liderança da igreja, o quanto nós precisamos nos reunir e orar intensamente, fraternalmente, ternurosamente, não sei se existe essa palavra, pela vida dos irmãos da igreja, e dizer: Senhor, eu agradeço ao Senhor por aqueles irmãos, eles são tão amorosos, mas Senhor, aumente mais e mais o amor deles, Senhor, no pleno conhecimento, que eles buscam o Senhor, Senhor, que eles tenham gosto de buscar a face do Senhor enquanto se pode achar, em conhecimento. Não deixa que Satanás iludam eles, Senhor. É dever nosso a liderança, mas é dever da igreja fazer isso uns pelos outros. E talvez a lição aqui seja: valorize a tua vida de oração. Meus irmãos, Satanás é um agente que trabalha para atrapalhar a nossa vida de oração. Eu não estou colocando a culpa no diabo, porque a culpa às vezes é nossa. É nossa preguiça, é a nossa letargia, é a nossa falta de compromisso. A culpa é nossa, mas o diabo aproveita isso. E ele vê que você é lerdo nessa vida de oração, e ele chega pesado. Para que orar? Deus já sabe de todas as coisas. Se Deus já sabe, por que você vai orar? Aliás, não, faz aquela oração relâmpago: Senhor, Tu sabes. E come, e deita, e dorme. Vocês viram aqui, meus irmãos, vida de oração incessante, com alegria, com satisfação. Lamento dizer
que a maioria das igrejas, vou falar das igrejas presbiterianas, as reuniões de oração não estão nem mais no CTI. O aparelhinho já apitou a linha linear, não sei como é que fala, esticada, e já desligaram o aparelho. Morreu. Não se tem mais reunião de oração. Não estou dizendo que a igreja não ore. Eu estou falando a reunião de oração. Você fala, não, pastor, eu oro em casa. Eu reúno a minha família. Louvado seja Deus. Eu estou falando a igreja se reunir para orar. Perdemos esse gosto. A gente até faz um esforço para voltar aí. É aquela dificuldade. E aí vai indo, e a pessoa fala, não dá, não tenho tempo. Então eu quero te desafiar na noite deste dia, baseado no que o apóstolo Paulo acabou de registrar para esses irmãos. Valorize a tua vida de oração enquanto dá tempo. Enquanto você está do lado de cá, aqui você ainda pode clamar, porque depois que passa do lado de lá, não tem como mais gritar, Pai Abraão, peça que molhe o dedo e coloque na minha língua. Não dá mais, há um abismo que já separou. Então aproveita a oportunidade enquanto dá tempo. E por último, meus irmãos, a importância de sempre crescer no conhecimento e no amor a Deus. Quem é Deus para você? Você já parou para pensar qual é o tamanho do teu Deus? Você tem uma visão de Deus criado pela tua mente, ou você tem uma visão de Deus por conhecimento adquirido pelas Escrituras? Qual é o grau de conhecimento que você tem das Escrituras? Estamos vivendo numa época, meus irmãos, que os cristãos estão ficando analfabetos de Escritura. Até porque isso é dever do pastor que estuda. É dever do pastor que estuda. E é dever do pastor ensinar a igreja. E é dever da igreja querer ser ensinada. Começamos aqui, às quartas-feiras, no estudo bíblico, uma exposição sequenciada do livro do Apocalipse, paralelo com o livro de Daniel. E o livro do Apocalipse apresenta já de início, dizendo das bem-aventuranças que há para aqueles que leem, daqueles que ouvem e daqueles que guardam as profecias do livro. Então você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que guardar no teu coração. Isso é um exercício. Isso é você que tem que fazer. Deus não vai descer lá do céu fisicamente e fazer isso com você. Ele pede que você também participe nesta boa obra. Então, se você é filho de Deus, de fato, um cristão verdadeiro, então aproveite essa oportunidade. Essa obra que começou com Deus está sendo aplicada pelo poder do Espírito Santo e tem já uma data de plena ação final na nossa vida, irmãos. Meus irmãos, prepare o teu coração para encontrar com Deus. E olha que nós estamos no início do capítulo ainda. Vivemos no meio de uma geração corrupta. Paulo vai falar isso lá no capítulo 2. Precisamos de conhecimento, para não sermos seduzidos por aquilo que o mundo apresenta para cada um de nós. Pai, essa mensagem é tão relevante para você, que cria o teu filho. Você precisa ter conhecimento para poder ensinar para o teu filho. Essa geração é a geração das perguntas. As nossas crianças estão sendo bombardeadas de conhecimentos neste mundo, e elas fazem perguntas. Quem é pai sabe disso. Eu tenho uma netinha de 3 anos, vai fazer 4 anos agora semana que vem, e ela me fez uma pergunta intrigante. Eu sempre falo para as professoras de escola dominical aqui, cuidado para ensinar Jesus para nossas crianças com imagem. Cuidado, porque criança começa a arquitetar a coisa na cabeça. E a minha neta me perguntou, falou assim, vovô, qual é a cor de Jesus? Eu falei, pronto. Pergunta? E eu não posso falar para ela que eu não sei, porque ela sabe que o vovô dela é pastor. A gente tem que ter uma manobra para poder explicar. As crianças tudo olhando para mim, já querendo saber que cor que é Jesus. Precisamos ter conhecimento, tá bom? Então as crianças aqui querem saber qual é a cor de Jesus, pergunta para os pais, em casa, tá bom? Eles que se viram lá e explicam. Vamos orar, meus irmãos, rogar ao nosso Deus, e depois nós vamos louvar o Senhor Deus com um hino de firmeza na fé que precisamos ter. Oremos nesse momento.
Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações, sabe qual é a nossa intenção. Ó Deus, às vezes há até boa intenção, mas o Senhor nos deu a Tua palavra, escrita, revelada, para conhecer essa vontade do Senhor. Então não deixe que o nosso coração nos engane, Senhor. Não deixe que sejamos levados pelos nossos sentimentos puramente humanos, mas dá-nos gosto, Senhor, de Te conhecer de perto, porque aqui neste local nós nos reunimos para Te adorar, Senhor, como fizemos, para Te louvar, e precisamos fazer isso com conhecimento, revelado pela Tua palavra bendita. Desperta no coração dos Teus filhos aqui desta igreja, e daqueles que nos ouvem, este gosto, Senhor, de conhecer o Senhor, de prosseguir em Te conhecer cada vez mais. Ó Deus, eu sou grato pela vida de cada um dos irmãos dessa igreja, como pastor aqui, Senhor, eu sei o quantos eles são dispostos, generosos, amáveis, ó Deus, com o coração na obra do Senhor. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, eu sei do perigo que todos eles correm, que o Senhor aumente mais e mais este amor no coração dos Teus filhos. No terno conhecimento de Jesus Cristo, cujo em quem os tesouros da sabedoria estão ocultos para aqueles que não são de Cristo, aqueles que estão em Cristo. Ó Deus, esses têm sabedoria do alto para Te buscar enquanto se pode achar. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque ainda dá tempo de nos arrependermos, Senhor, dos nossos maus caminhos. Ajuda-nos a viver para o Senhor uma vida santa. De fato, Senhor, produzir frutos de justiça para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.